Reportagem especial. Os protocolos de diagnóstico e de tratamento da fibromialgia têm passado por mudanças. As classificações que monitoram a incidência e a prevalência de doenças são indicativos importantes para a construção de políticas públicas na área de saúde. E são referências para projetos de lei que tratam da fibromialgia, síndrome caracterizada por dores crônicas, tema dessa reportagem especial. A fibromialgia é uma doença que pode ser grave. Ela tem diferentes sintomas, mas o principal deles é a dor. Os pacientes costumam descrever uma sensação geralmente difusa. A Carmen Miranda Souza, que é presidente da Anfibro, a Associação Nacional dos Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas, fala de uma dor que anda pelo corpo. Quando eu não sabia, eu falava que é a dor que anda. Ela anda no seu corpo. Por isso que eu acho difícil das pessoas entenderem, porque eles falam assim, hoje eu estou com dor aqui, aí amanhã eu falo, não, a dor já não está aqui, já está em outro lugar. Quando a gente escuta a Carolina Ferreira descrevendo como a fibromialgia atinge o corpo dela, dá para entender que a dor também pode ser localizada. Elas são localizadas mais no pescoço, no quadril e nos pés. A fibromialgia, ela é crescente, ela nunca diminui, ela só cresce. Tinha dias que eu não conseguia segurar o pente para pentear o meu cabelo. No caso da Carolina, existem fases bem melhores, com menos dor, resultado de tratamento, medicamentos e exercícios físicos. Entender as nuances de uma doença e monitorar a frequência com que ela ocorre na população é fundamental para qualquer política pública na área de saúde. Em 2020, as dores crônicas como a fibromialgia passaram a ter uma nova classificação internacional de doenças, mais conhecida pela sigla CID. Sendo um padrão universal, a CID se tornou uma ferramenta importante para monitorar a incidência e prevalência de doenças. Numa audiência pública na Câmara para debater políticas para a fibromialgia, a representante da Anfibro, Karen Cunha, afirmou que a mudança beneficia quem convive com dores diárias, porque a doença passa a ter mais reconhecimento e, portanto, mais tratamentos. Agora a dor crônica passa a ser uma entidade patológica que deverá ser tratada por especialistas em dor crônica. E a fibromialgia hoje muda de CID, não é mais o M79.7 e passa a ser o MG3001 e estará sob o guarda-chuva da dor crônica. A médica anestesiologista e intervencionista da dor, Tainá Mello, explica ainda de que maneira as mudanças em classificações médicas e científicas estão tendo impacto no tratamento da fibromialgia. A Associação Internacional para o Estudo da Dor revisou definições e passou a reconhecer a chamada dor nociplástica, que é relacionada ao aumento da sensibilidade do sistema nervoso central e que não tem uma causa evidente. Caso da fibromialgia. A gente teve um reconhecimento a nível mundial da fibromialgia. Então, a fibromialgia ela é uma doença que quando a gente faz exames, a gente não vê alteração. Às vezes a gente pede alguns exames e a tendência é que esses exames venham normais, porque a fibromialgia não é uma alteração anatômica, ela é uma alteração na sensibilidade. Os exames a gente precisa solicitar muitas vezes para descartar outras coisas. Então, durante muito tempo, teve esse questionamento, mas como não tem nenhuma alteração e existe a dor? E a gente já teve um reconhecimento pela Sociedade Mundial de Dor, a nível assim, de todos os países, né, da dor nociplástica. O tratamento da dor é uma área de atuação dentro da medicina. Diferentes tipos de especialistas podem trabalhar nessa área, entre eles reumatologistas, anestesiologistas e fisiatras. O Dr. Carlos Gropen é médico fisiatra e professor da UNB. O médico aborda outro ponto que ele considera importante no debate sobre políticas públicas para atender as pessoas com fibromialgia. Eu tenho alguns pacientes que têm prótese das duas pernas. Eles tiveram amputação das duas pernas. Eles, com uma prótese moderna, eles têm uma vida totalmente normal.
E eu tenho pessoas com fibromialgia que não conseguem levantar da cama há anos. Então, assim, será que essa questão da fibromialgia, ela não seria também uma incapacidade? O Dr. Carlos afirma que sim. Para ele, a incapacidade não depende da doença em si, mas dos sintomas. Depende de como a pessoa doente se relaciona com o meio. Esse estado geral é o que vai definir tratamentos médicos e também a necessidade de acessar direitos em áreas como a Previdência Social, por exemplo. Alguns projetos de lei na Câmara tratam dessa questão. Um deles, apresentado pelo deputado Dr. Leonardo, do Republicanos do Mato Grosso, institui uma política nacional para as pessoas com fibromialgia, que passariam a ser consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, como, por exemplo, os benefícios do INSS. Na última audiência pública que debateu o tema e que o Ministério da Saúde esteve presente, em maio de 2021, a representante da pasta no debate se posicionou sobre a possibilidade de incluir o paciente com fibromialgia no rol de quem tem deficiência. Ana Patrícia de Paula, da área de assistência especializada do Ministério, também é médica reumatologista com doutorado em fibromialgia. Eu prefiro defender que a gente construa um processo em que eu possa recuperar a saúde e minorar todos os danos que um diagnóstico de fibromialgia pode trazer para a pessoa, mas eu não consigo, pelaquilo que eu conheço do ponto de vista de evidência científica, como enquadrá-lo na deficiência. A SBR, Sociedade Brasileira de Reumatologia, também já se posicionou. É contra o estabelecimento de direitos preferenciais a pacientes que não tenham incapacidade temporária ou definitiva. A instituição afirma que a fibromialgia não é doença ocupacional e não leva à incapacidade permanente, mas reconhece que os pacientes estão sujeitos a limitações e até mesmo incapacidade temporária. O Dr. José Eduardo Martinez, que é reumatologista e membro da Comissão Científica de Dor, Fibromialgia e outras síndromes de partes moles da SBR, resume esse posicionamento. Não concordo que simplesmente o diagnóstico da fibromialgia já gere uma ideia de que aquela pessoa é incapacitada. Eu acho que dentro dos fibromialgicos, como a gente vê em outras doenças, dentro dos hipertensos, dentro dos diabéticos, você tem graus diferentes de impacto. E medir esse impacto é muito importante. A Anfibro tem debatido com especialistas e parlamentares os conceitos a respeito de incapacidade e de deficiência, questão que é o ponto central para definir novas políticas públicas. Karen Cunha, integrante da Anfibro, enfatiza que a associação entende que é fundamental ver reconhecida a incapacidade que acomete os pacientes. É muito importante que nós sejamos considerados pessoas passíveis de receber o benefício por invalidez. Nós precisamos fazer este percurso, porque o fibromialgico tem sim, já é reconhecido fora do país, é aqui que não é reconhecido, ele tem sim incapacidade gerada pela doença, é difícil de comprovar, mas existe como. Na audiência pública que tratou do tema, o deputado Dr. Leonardo, autor do projeto que institui uma política nacional para as pessoas com fibromialgia, defendeu que é preciso garantir os direitos desses pacientes. Reconhecer a pessoa com fibromialgia com uma deficiência, para os efeitos legais que eu estou falando. E no Brasil nós temos essa dificuldade. A gente precisa ver a questão dos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, enfim, de quem é profissional em outras patologias está presente esse direito, e na fibromialgia não. Nós temos esse atraso aqui no Brasil que precisamos compensar esse atraso e poder avançar em relação a isso. Entre as diretrizes previstas no projeto de lei estão o atendimento multidisciplinar e o estímulo à pesquisa científica para dimensionar a magnitude da doença no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado. No próximo capítulo da série sobre fibromialgia, vamos falar sobre outros projetos de lei que garantem acesso a tratamentos no sistema público e também sobre a política de saúde funcional que está em debate na Câmara.
Reportagem especial.